O texto de Gálatas 6, versos 15 e 16 afirma: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criação. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Essa expressão tem gerado questionamentos, especialmente no que diz respeito ao seu significado. Para compreendê-la, é essencial revisitar o tema principal da Epístola aos Gálatas. O apóstolo Paulo combate vigorosamente a ideia de submeter o Evangelho de Cristo à jurisdição da lei mosaica, destacando que é apenas pela graça de Cristo que somos livres do mal presente e do julgamento futuro. Gálatas 1, versos 4 a 6. A própria experiência de Paulo, desde seu passado como defensor do judaísmo e perseguidor da Igreja de Deus, Gálatas 1, versos 13 a 16, até sua conversão e chamado como apóstolo de Jesus Cristo, ilustra a incompatibilidade entre a lei da antiga aliança e a graça divina. No capítulo 2, Paulo relembra seu confronto com Pedro, que, ao voltar a se separar de crentes gentios, havia contradito a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14. Paulo conclui essa sessão afirmando: se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Gálatas 2,21. A partir do capítulo 3, Paulo declara que é somente pelo Espírito Santo que podemos viver de acordo com a vontade de Deus. A lei mosaica funcionava como uma guardiã temporária até a chegada de Cristo, o cumprimento da promessa feita a Abraão. Agora, todos os que pertencem a Cristo são semente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3,29. Somente por meio do Espírito de seu Filho, Gálatas 4,6, podemos vencer a carne e viver como filhos de Deus. Tanto judeus quanto gentios precisam da mesma redenção por meio de Cristo, para se tornarem herdeiros das promessas da nova aliança. Essa aliança demanda o milagre de uma nova criação. Gálatas 6,15, onde Deus nos concede uma nova vida que vem diretamente dele, superando a corrupção causada pelo pecado. Nenhum ritual humano pode gerar essa vida. Por isso, a circuncisão perdeu sua força e significado para o povo de Deus. A bênção de paz e misericórdia recai sobre todos que reconheceram o sacrifício e a ressurreição de Cristo, tornando-se filhos de Deus por meio do novo nascimento. Mas quem são, então, os mencionados como o Israel de Deus? Alguns estudiosos entendem que essa expressão indica um segundo grupo distinto, mas há uma leitura alternativa baseada no uso do artigo "e" no texto, que pode ser interpretado como isto é ou mesmo, como sugerido no comentário do autor W. E. Vine sobre Gálatas. Isso se alinha com a ideia de Paulo em Romanos 2, versos 28 e 29, onde ele explica que somente o espiritual tem valor para Deus e não a identidade física. De forma semelhante, o Senhor Jesus afirmou que Natanael era um verdadeiro israelita. João 1,47, referindo-se a alguém cujo relacionamento com Deus era autêntico, em contraste com um israelita apenas nominal. É importante notar que Israel, como nação, perdeu temporariamente sua posição devido à rejeição do Filho de Deus. Contudo, os capítulos 9 a 11 de Romanos deixam claro que Deus ainda tem planos para restaurar Israel por meio de Jesus Cristo durante a grande tribulação. Nesse contexto, é correto afirmar que os crentes que compõem a Igreja são o Israel de Deus, em um sentido espiritual, mas isso não implica que a Igreja substituiu Israel ou anulou as promessas específicas de Deus para a nação de Israel. Em suma, a frase Israel de Deus aponta para aqueles que vivem pela fé em Cristo e andam em obediência à regra da nova criação. Trata-se de um reconhecimento de que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, mas sim o ser uma nova criação, um povo que glorifica a Deus por meio de sua fé e vida transformada em Cristo.